Olá, gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês em mais uma aula de gramática. Estamos vendo interpretação de textos. E vamos falar sobre mais uma ferramenta importante, que é a teoria da palavra-chave. Minha gente, um texto quando é escrito, ele não é escrito na desembestância, como a gente diz. Ninguém pega a caneta e coloca lá em cima no papel e vai até embaixo escrevendo. Um texto ele é organizado, ele tem uma estrutura, ele tem um começo, meio e um fim. E a subdivisão de um texto são os seus parágrafos. Cada parágrafo tem por finalidade a apresentação de uma ideia ou de um argumento. Por isso, nós precisamos aprender a encontrar qual é o centro da atenção de cada parágrafo. Qual é a palavra mais importante, aquela palavra que concentra as informações. Como eu falei para vocês de palavra mais importante, certamente alguns já se lembraram. Será que eu vou encontrar dentro do texto um substantivo que vai fazer essa representação? Com certeza. Se não for um substantivo, vai ser uma expressão que vai ter como centro e como núcleo um substantivo. Essa expressão ou essa palavra é que nós chamamos de palavra-chave. Ela é aquela que centraliza a informação. Em torno dela gira o que nós chamamos de ideia. É o desenvolvimento daquele argumento através de uma ideia. É a ideia-chave. Ela, na verdade, a ideia-chave, funciona como se fosse uma síntese feita sobre qual será o desenvolvimento daquela palavra. A ideia é o desenvolvimento concentrado naquela palavra. Então, sempre tem de me fazer duas perguntas. Primeira, sobre o que esse parágrafo fala? E eu tenho de responder. Quando a minha resposta vier, eu identifico qual é a palavra núcleo daquela expressão. E a partir daí eu faço uma segunda palavra. O que se fala sobre essa palavra? Tá bom? Essa é a construção de uma ferramenta em que você vai fazer o quê? A referência parágrafo por parágrafo. Na verdade, é a retomada do que nós vimos no início do nosso curso de interpretação, quando fizemos a estrutura da tipologia textual. Como a maioria dos textos que aparecem são textos dissertativos, crônicas, argumentações feitas por autores de revistas, jornais, artigos de uma maneira geral, falou assim, eles trazem essa característica de construir o foco de uma informação. Pessoal, por que isso daí é importante? Quando você vai ler um texto durante a sua prova, você tem de ler uma única vez. E você vai fazer isso com consciência, sabendo identificar o foco da informação, porque, como nós já falamos, você vai perceber que as informações secundárias giram em torno dessas informações de primeiro plano. Isso é simplesmente a identificação do foco daquele parágrafo, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha como isso daí funciona. Então, primeira coisa, palavra-chave. Aqui só a definição. São as palavras de maior destaque de cada parágrafo de um texto e estabelecem referência central sobre a ideia desenvolvida nesse momento. Então, o que nós vamos perguntar aqui dentro desse contexto? Deixa eu bater minha caneta aqui, eu volto um pouquinho. Pronto. Eu pergunto sobre o que fala esse texto? Essa é a minha primeira pergunta. Resposta é a palavra-chave. Depois, a segunda pergunta é: o que se fala sobre essa palavra ou expressão? Essa será a ideia-chave. A palavra-chave você sempre vai grifar. A ideia-chave você vai anotar de lado. Vamos construir isso daí com um exemplo? Vejam só que esse texto, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 parágrafos.
Isso significa que esse texto tem 4 momentos e nós podemos identificar, a partir dele, 4 pontos de destaque. Então vamos começar pelo primeiro e eu vou demonstrando para vocês o funcionamento disso tudo. É universalmente aceito o fato de que sai mais cara a reparação das perdas por acidentes de trabalho que o investimento em sua prevenção. Mas então, por que eles ocorrem com tanta frequência? Paramos aqui. Minha gente, vamos nos perguntar sobre o que esse texto fala. Ele fala sobre os acidentes de trabalho. Muito bem. Identifique aí para mim qual é a palavra mais importante. Acidente de ou trabalho? Veja, a resposta correta deve ser acidentes. Por quê? Até por uma razão muito simples. O trabalho está preposicionado, tá vendo? E lembre-se que nós sempre falamos que termo preposicionado é um complemento, é um termo morto. Agora, a pergunta é, sobre o que ele fala sobre os acidentes aí dentro desse contexto? Vamos anotar aqui? Olha só, como não cabe do lado do meu parágrafo, eu vou anotar aqui. Ele diz o seguinte, se você for ler, que ele diz, é mais barato prevenir do que corrigir. Do que eu estou falando? Sobre os acidentes de trabalho. Tá? Então, eu não preciso escrever aqui embaixo isso. O que eu quero é justamente dividir. Eu sei o que eu falo sobre o que. Tá? Vamos ter certeza de que isso daqui é o ponto mais importante? Vejam só. Quando eu digo é universalmente aceito o fato de que sai mais cara a reparação das perdas por acidente de trabalho que o investimento em sua prevenção. Pessoal, sua prevenção. Vamos mudar a cor? Sua prevenção. Pessoal, o sua se reporta que é a prevenção de quem? Dos acidentes de trabalho. Tá? Vejam que esse é um termo de recuperação, tá? Falou assim, é um elemento de coesão. Depois ele fala, mas então por que eles ocorrem com tanta frequência? Eles quem? Os acidentes de trabalho. Você vai perceber que geralmente a ideia central ela é retomada por elementos de coesão. E essa é uma pergunta muito comum dentro das provas. É uma maneira de você ter certeza sobre aquele ponto principal. Por quê? O escritor recorre ou retoma novamente. Tá? Voltando para minha canetinha vermelha. O que nós vamos fazer agora? Olha só, vamos ler o segundo parágrafo. Vamos fazer a mesma coisa. Falta, evidentemente, fiscalização. Constatar tal fato exige apenas o trabalho de observar obras de engenharia civil ao longo de qualquer trajeto, por ônibus ou por carro na cidade. E quem poderia suprir as deficiências da fiscalização oficial? Os sindicatos patronais ou de empregados não faz, se não for por um conformismo cruel, a tomar por fatalidade, o que é perfeitamente possível de prevenir, terá sido por nosso baixo nível de organização, escasso interesse pela filiação a entidades de classe, ou por desvio dessas de seus interesses primordiais. Paramos aqui. Pergunto, sobre o que fala esse texto? Você vai dizer, fala sobre fiscalização. Na verdade, é a falta de fiscalização, mas a fiscalização é a nossa palavra-chave. Tá? Só que a nossa expressão é essa. Esquecendo, evidentemente, que está aí entre vírgulas. Falta fiscalização. Depois, constatar tal fato. Vamos lá, mudando a cor da nossa canetinha. Pessoal, de que tal fato é esse? É o quê? A falta de fiscalização. Tá? Exige apenas o trabalho de observar obras de engenharia civil ao longo de qualquer trajeto por ônibus ou por carro na cidade. E quem poderia sofrer as deficiências na fiscalização? Pessoal, ele só usou um sinônimo para isso daqui. Os sindicatos patronais ou de empregados não o faz. Não faz o quê? A fiscalização, tá?
Ou seja, ele não faz o quê? Não supre a deficiência da fiscalização. Então vejam como sempre se retoma a ideia principal. A questão agora, que eu já achei, é qual? Perguntar para mim mesmo. E o que ele fala sobre essa falta de fiscalização oficial? Ele diz por quê? O que ele comenta? Ué, o comentado dele é simples. Ele fala sobre os sindicatos patronais e de empregados que eles não fazem. Ou seja, eu poderia traduzir isso daqui como negligência, falta de fiscalização por negligência dos responsáveis, ou então, por quê? Quem deveria fazer, vírgula, não faz. Tá? Duas possibilidades. Falar, negligência, ou então, porque quem deveria fazer não faz. São duas formas de se construir esse resumo e essa síntese. Vamos para frente. Vamos lá para o nosso terceiro parágrafo. Falta também educação básica prévia a qualquer treinamento. Com a baixíssima escolaridade do trabalhador brasileiro, não há compreensão suficiente da necessidade e benefício dos equipamentos de segurança, assim como da mais simples mensagem ou de um manual de instruções. Muito bem. Você já sabe sobre o que fala? Sim, sobre educação básica. E o que acontece? Falta. Então, a nossa expressão, tá? Se você retirar isso daqui, ó, falta educação básica, tá? E daí, qual que é o problema de faltar a educação básica? Tá? Quando falta a escolaridade, a educação básica, falta o quê? Vamos lá. Falta a compreensão. A falta de educação gera a falta de compreensão, tá? Então vejam só, nós temos aqui a ideia que ele desenvolve em torno desse contexto, tá? Como é que a gente pode provar, por exemplo, a relação existente entre a falta de educação, vejam, prévia a qualquer treinamento, com a baixíssima escolaridade. Veja que ele fala de baixíssima escolaridade, é a retomada da falta de educação. Tá bom? Por último, nós temos aqui o quarto parágrafo. E aí, enfim, o fenômeno recente da terceirização, que pode estar funcionando às avessas, ao propiciar o surgimento e a multiplicação de empresas fantasmas de serviço, que contratam a primeira mão de obra disponível em vez de selecionar e de oferecer mão de obra especializada. Pergunto do que ele fala? Da terceirização. E o que ele fala sobre a terceirização? Qual é a questão disso tudo? Não é? A gente pode dizer que é o quê? Contratação de mão de obra despreparada. Não é assim? A construção de uma mão de obra despreparada, não é essa a ideia principal? Então, eu falo assim, ó, e aí, enfim, o fenômeno da terceirização que pode estar funcionando às avessas ao propiciar o surgimento de empresas fantasmas de serviço, tá? Ou seja, essas empresas fantasmas, tá? É o que? É a própria terceirização. Não é assim? Essa é a nossa estrutura básica. Então você percebe aqui o quê? Como a relação foi feita. Será que nós entendemos realmente esse texto? Vamos reproduzir a pergunta que ele faz para a gente, aqui com marca-texto, assim, quando ele diz para a gente, é universalmente aceito o fato de que sai mais cara a reparação das perdas por acidente de trabalho que o investimento em sua prevenção. E aí ele faz a seguinte pergunta: mas então por que eles ocorrem com tanta frequência? Pessoal, será que você seria capaz agora de responder por que, se é mais barato prevenir do que corrigir, por que os acidentes de trabalho ocorrem com
tanta frequência? Simples. Por quê? Falta fiscalização por negligência dos responsáveis, falta educação básica e compreensão, e a terceirização contrata mão de obra despreparada. É exatamente isso. E aí nós podemos fechar respondendo a seguinte pergunta. Assinale a opção que apresenta as palavras-chave do texto. Pessoal, qual que é a palavra-chave desse enunciado aqui? O que ele busca é a própria palavra-chave. Então, o que vai determinar que essa questão está correta? Se a palavra-chave que nós fizemos lá aparecer, lógico que ele não vai perguntar a palavra-chave, que ele vai dizer para você, na verdade, é assim. As palavras que concentram as informações principais. Então, vamos vendo. Pode ser aceitação universal? Ninguém grifou isso. Investimento em prevenção? Não. Isso daqui foi a ideia que gira em torno dos acidentes de trabalho. Falta de fiscalização? Fiscalização é, então nós não tiramos. Prevenção de acidentes é, então nós não tiramos. Crescimento não é. Ficamos entre a C e a D, já que as outras estão descartadas. Vamos dar uma olhadinha. Organização é? Não, não é. Então eu vou para debaixo. Acidentes, fiscalização, educação, terceirização. Pronto. Nós não havíamos feito essa análise antes, mas já pudemos compreender o funcionamento do trabalho com a palavra-chave. Pessoal, isso daqui é uma ferramenta, é uma técnica importante que você vai usar para ganhar tempo e foco na leitura do seu texto, de todos os textos. Lembre-se que uma prova de interpretação, que interpretar um texto, na verdade, é interpretar a prova como um todo. Próximo bloco, voltamos aí com mais sobre interpretação de texto para vocês. Sai daí.